É cada vez maior o investimento da macro-região em startups voltadas à tecnologia. O futuro é bastante promissor e, desse modo, muitos empresários têm comemorado. O Supera Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto recebe nos próximos dias o lançamento do edital FINEP Startups, onde estão previstos investimentos a empresas inovadoras e base tecnológica. Em Ribeirão, várias startups já ajudam a fomentar a economia e todos saem ganhando. As empresas em Ribeirão Preto e região, têm se preparado cada vez mais, têm percebido que inovar é de fato uma vertente muito positiva, uma forma não só de você conseguir realizar seus sonhos, mas também de você trazer desenvolvimento local, regional e quem sabe nacional também. Para quem não sabe, um exemplo de startup é a empresa de Ricardo, que há 1 ano e meio criou um aplicativo que possibilita aos pacientes marcarem e desmarcarem consultas sem saírem de casa. Bom para as clínicas e hospitais e excelente para os pacientes. O Consulta já é uma plataforma de agendamento online de consultas e ela faz a gestão inteligente da agenda dos profissionais, focando na redução da taxa de falta de pacientes, o famoso no-show, pacientes que marcam as consultas e não comparecem. O empreendedor conhece o potencial do aplicativo e por isso sonha alto, tem metas ambiciosas e reconhece que o empreendedorismo aliado às bases oferecidas pelo Parque Tecnológico tem ajudado bastante a própria empresa. Nós criamos a plataforma para atendimento do setor privado, clínicas e consultórios da área de saúde, Só que nós temos hoje alguns projetos, inclusive em andamento, na região de Campinas, para implantação no sistema de saúde pública, o Consulta. Além de Ribeirão Preto, outras cidades têm investido bastante. Aqui em Sertãozinho, por exemplo, há um hotel de projetos que pode fomentar a economia. A ideia é o quê? É a gente pegar a ideia do aluno, aquela ideia básica mesmo, e dar um suporte, tem parceria com o Sebrae para ensinar a parte de empreendedorismo. E com esse suporte, a gente vai terminar esse ciclo dentro do hotel como uma empresa para ser formada ou pelo menos um plano de negócio já definido para ir para uma incubadora e continuar esse negócio. E o TCC dos alunos pode ser o start de empresas que podem oferecer mais do que empregos, mas a solução para outros empresários que movimentam a economia da cidade. Colocando empresa no mercado, naturalmente, se essa empresa crescer, vai ter emprego, vai ter o giro natural aí, que é o que a gente conta, na verdade, que é inovação, é tecnologia no mercado. Em Franca, encontramos esse coworking criado para receber startups. Aqui não precisa ter contrato de locação, os pequenos empreendedores de áreas diferentes pagam adiantado e têm direito de usar todos os espaços, além de internet, energia e salas de reuniões. Tudo com custo bem acessível. A gente viu uma oportunidade no mercado, Franca não tinha, e já estava precisando de ter um espaço como esse. Vimos uma oportunidade na crise também, onde as pessoas e as empresas estão reduzindo o custo e as pessoas com a questão do desemprego estão começando a ver oportunidades de empreender, de trazer coisas novas, soluções para a sociedade. O Eduardo trabalha com vendas pela internet, o Rafael desenvolve aplicativos de celular e o Fernando tem uma agência de marketing digital. Todos são startups e resolveram iniciar uma espécie de incubadora mais intimista. Aqui é possível trocar experiências e até mesmo clientes. Aqui eu tenho uma pessoa que cuida do meu aplicativo, que é de uma outra empresa, entendeu? O espaço é super bacana, moderno, entendeu? E, a agência que cuida da minha parte visual fica em Ribeirão Preto. E é muito bacana porque eu tenho tudo aqui, eu não preciso sair daqui. Eu saí de uma grande empresa com a vontade de abrir minha própria empresa. E eu trabalhava em casa e estar aqui no meio das pessoas faz eu evoluir de uma forma mais rápida. Porque a gente não cresce sozinho, a gente não evolui sozinho. A gente trabalhava home office, a gente precisava atender os nossos clientes num espaço assim, que oferecesse mais recursos para a gente. Então, por isso, a gente conheceu o coworking aqui e veio para cá. Então, ele oferece sala de reunião para a gente atender os nossos clientes. O custo-benefício é muito grande. Foi para a nossa empresa e questão para crescimento. Pensando em inovação, a empresa Felcom em São Carlos está no caminho certo. Os ex-alunos da USP iniciaram há 2 anos um trabalho para criar um equipamento portátil que ajudará na realização de exames oftalmológicos com a ajuda de um smartphone.
Hoje, o retinógrafo de mão está em fase final de testes. Como toda startup, a Felcom iniciou os trabalhos com recursos do próprio bolso e hoje recebe investimentos da FAPESP, e a Samsung também tem uma participação. Segundo os desenvolvedores das startups, é a inovação de algo que já existe, mas levando melhorias ao mercado. Nós começamos a investir nela, com tempo limitado e com recursos limitados. Mesmo assim, a gente foi persistente, isso durou em torno de 1 ano, onde a gente foi investindo nosso dinheiro nesse projeto e nós construímos, então, uma prova de conceito dessa tecnologia. A gente está fazendo teste junto com centros de excelência, oftalmologia, o USP, Unifesp, o Hospital do Câncer de Barretos, que está dando um grande apoio para a gente. Tendo feito essa fase de teste clínico, a gente, em paralelo, está fazendo a parte de certificação da Anvisa, que para colocar o equipamento médico é necessário, e após isso a gente pretende entrar no mercado com ele. Agora imagine um ambiente de trabalho onde não faltam inspiração e criatividade. Um espaço com mesa de bilhar, pebolim, videogame e até mesmo um cantinho de repouso para leitura. Tudo isso existe. Inspirada nas grandes startups e empresas do ramo de tecnologia e comunicação do Vale do Silício, nos Estados Unidos, esta empresa de Araraquara forma empreendedores pensando em transformação social e econômica. Basicamente é fomentar o ecossistema dos negócios, né? Nós somos uma startup, um hub de inovação, onde nós conectamos as pessoas que têm a mesma base tecnológica. O espaço abriga ainda outras 4 startups, todas dividindo o mesmo espaço e compartilhando conhecimento e experiências. A Academia PME é uma delas, voltada a fortalecer as pequenas e médias empresas com conteúdo digital. A gente quer impactar tanto a parte social quanto a parte de comunitária de mais de 20 milhões de empresários. Hoje em dia no Brasil existe 20 milhões de pequenas e médias empresas e a gente quer levar todo esse conteúdo de inovação para essas empresas. Davi Florim para o Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está o gerente do Supera Parque, Eduardo Garbes Ciccone. Em São Carlos, a diretora do Instituto Inova, Bruna Boa Sorte. Em Araraquara, o fundador da Academia PME, Inglá Generoso. Em Sertãozinho, o professor do Instituto Federal de Educação, Rafael dos Santos. E em Franca, a administradora de empresas, Beatriz Ubiali. Confeito, depois de tudo que nós vimos, ouvimos na matéria, para a macro-região, a tecnologia é avanço? Fundamental. Agora, o pano de fundo é a competição radical que foi aquela realidade que impediu que no Brasil, com as juventudes tradicionalmente talentosas, épocas que se passaram, na verdade, chega por último, quase por último, né, a esse porto seguro do desenvolvimento. Nós temos ciência e tecnologia. Tecnologia é ciência aplicada. A ciência mais da academia, não só da academia, mas mais da academia. E a tecnologia é mais de empresa. Quando o consumidor sanciona a invenção, ela vira inovação. Inovação é a invenção que o mercado aceita. Quando vira inovação, ela precisa ter uma patente. E patente é mais coisa de empresa. E o Brasil tem sido lento no crescimento de patentes. Com isso, perde uma grande oportunidade de se lembrar de uma realidade que nasce quando a competição é radical, as inovações são disruptivas e elas começam, é um termo expressivo que eles dão exatamente na área de economia criativa. E evolui para esse campo fantástico. Agora, a competição radical exige aquilo que Anthony Giddens, o grande sociólogo inglês, dizia. É preciso defender as empresas da competição. E é preciso também defender a competição das empresas. Esse é o dado fundamental. A região tem tudo, porque começou no momento certo. Quando o desenvolvimento estava localizado na capital, o governador Adhemar de Barros e, em seguida, o governador Lucas Nogueira Garcês começaram a interiorização da Universidade de São Paulo, mas a Universidade de São Paulo não do estado de São Paulo, era da cidade de São Paulo. O estado foi homenageado através da Unesp. Bom, a universidade
interiorizou o seu campus. E algumas cidades, 2 delas, Araçatuba não é da nossa região, mas São Carlos, Ribeirão Preto, passaram a sediar campos geradores de conhecimento, uma das funções fundamentais da universidade. E é a partir daí que hoje se pode desenvolver a startup, empresas novas, recentemente fundadas e emergentes, que estão crescendo. É claro que o que ocorre é uma associação do talento do brasileiro empreendedor, que tem a capacidade, primeira, de transformar, esse é o empreendedor, um problema social numa oportunidade de ganhar dinheiro. Perfeitamente. Haja talento para isso, Golfeto. Em Ribeirão Preto está o gerente do Supera Parque, Eduardo Garbes Ciccone. Eduardo, não faz muito tempo, quando a gente falava em tecnologia no Brasil, a gente falava da ingerência pesada do Estado. A situação está mudando agora e vem para a iniciativa privada este trabalho. Boa tarde a você. Boa tarde. Na verdade, o Estado ele continua como um grande indutor, né, do desenvolvimento dessas tecnologias, né? A gente tem aí um exemplo que vai acontecer agora no dia 18, lá no Supera Parque, né, que é a FINEP, né, uma financiadora aí, de estudos especiais para fomentar o desenvolvimento dessas novas startups, né? Então, a gente vê a participação, por exemplo, na própria criação do Parque Tecnológico, do Supera Parque aqui em Ribeirão, ele é uma parceria entre a Prefeitura, né, de Ribeirão Preto e da USP, da Universidade de São Paulo, e também com a parceria do Governo do Estado. Então, assim, o Estado ele ainda tem um papel importante como indutor do desenvolvimento dessas pequenas empresas, mas todo o trabalho e todo o desenvolvimento e todo o descobrimento dessas novas tecnologias, hoje ela está a cargo dessas novas empresas, né? Dessas startups, que são empresas que possuem um modelo de negócio que possa ser, né, replicado, e também que você consiga ter um desenvolvimento muito rápido dessas tecnologias e desses negócios. O jovem que sonha em ser um grande empreendedor traz que novidade para este campo, mexendo com alta tecnologia? Depende muito, viu, Roberto? A gente, lá no parque, a gente trabalha muito com esse jovem empreendedor. Como o professor Golfeto mesmo disse, alguns eles são advindos são egressos da universidade, né? Outros não, né? Outros são empreendedores que vêm da sociedade mesmo. O que a gente trabalha muito para que o empreendedor descubra, né, quais são as dores, quais são os problemas ou as necessidades da sociedade, né? Porque aí, se eu consigo descobrir de um público-alvo quais são as necessidades, quais são os seus problemas, eu consigo desenvolver um produto, eu consigo desenvolver uma tecnologia, eu consigo desenvolver um negócio que já tenha uma demanda, de uma certa forma, assegurada. Existe uma diferença muito grande desse novo modelo de desenvolvimento de negócios comparado com o modelo tradicional, o modelo anterior de negócio, é que nesse modelo, primeiro, a gente preocupa em descobrir um problema e uma necessidade, para depois desenvolver o produto. Uma maneira ou de outra, está trazendo tudo aquilo que vem da universidade, da boa cabeça de quem pensa, para a sociedade. Um caminho interessante, eu volto a conversar isso com você, porque eu vou agora até São Carlos. Diretora do Instituto Inova, Bruna Boa Sorte. Bruna, São Carlos, todo mundo sabe que é uma cidade que mexe com tecnologia, mas muito. Que trabalho vocês estão fazendo para motivar tudo isso, trazer a tecnologia para ajudar a sociedade e criar gente que goste de investir? Bom, boa tarde, né? São Carlos, de fato, ele tem um ecossistema, né, dentro desse ambiente para a geração de novos negócios a partir do conhecimento gigante. Dentro dos ecossistemas de inovação no mundo todo, que exige uma geração de conhecimento e um conhecimento que possa levar um resultado para a sociedade, em São Carlos a gente tem um volume significativo. Nós temos em São Carlos multiplicidade de áreas, né? Então temos centros de excelência em diversas áreas, de forma que é até difícil eu dizer, olha, o que hoje São Carlos ele tem um foco.
Mas, por exemplo, nós temos alguns relevantes e que talvez eu não consiga mencionar todos eles, mas tecnologia na área da saúde é um deles, né? E o quão importante é a tecnologia na área da saúde, principalmente é um ecossistema como o de São Carlos envolvido em uma solução que atenda a sociedade como um todo. Então, nós chamamos assim, denominamos de soluções para a humanidade. Então, quais são as áreas que a sociedade ela é carente, como água, energia renovável, saúde, produção de alimentos. Então, em São Carlos, nós temos centros de excelência, produtores desse conhecimento que pode gerar soluções para a sociedade como um todo. Então, não só com um impacto positivo, socialmente dizendo, para São Carlos, mais para a região, para o Brasil, e que extrapole essas fronteiras também do Brasil, né? Mas São Carlos, de fato, é um ecossistema muito rico e muito produtor de conhecimento e por isso um campo vasto para empreendedores que queiram estar dentro desse ecossistema, dentro da cidade de São Carlos, com outros parceiros, como todas essas cidades que estão fazendo parte hoje, né, desse debate. É um campo vasto para que eles venham empreender e propor soluções, né, através de desafios, como o Eduardo bem mencionou, os desafios da sociedade. Então é um campo para que seja desenvolvido, para que essa veia empreendedora seja atendida e transportada para a sociedade. Tá bom, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Em Araraquara está o fundador da academia PME, Iglá Generoso. Por que você resolveu fundar uma academia aí na sua cidade? O que você estava pensando? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Inicialmente, a gente sempre vem fazendo um trabalho muito associado e inspirado no ecossistema aí do Vale do Silício, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande, que é a conexão do ecossistema. Aqui em Araraquara ainda existe um grande desafio de conectar as pontas entre empreendedores, investidores, mentores, universidades. Existem excelentes iniciativas, projetos científicos, mas ainda não está totalmente conectado. E a academia, ela vem justamente para isso, trazer inspiração e educação para que a gente consiga desenvolver jovens empreendedores e conectar esses empreendedores com potenciais investidores, com as universidades, esses projetos científicos que realmente têm trazido bons resultados para a região. E mais do que isso até, né, para que isso promova uma transformação social e econômica, gerando empregos e gerando desenvolvimento para a nossa região. Esse é o nosso principal aspecto aqui, né? Quando a gente fala em gerar emprego, que tipo de trabalhador pode se criar, hein? O trabalhador da startup ele é um grande desafio também. Trabalhar numa startup não é um trabalho tradicional. Você precisa ser muito dinâmico, você precisa ter uma visão um pouco além, porque você não tem tantos processos e procedimentos. Você tem um objetivo, você tem uma visão a seguir que você recebe geralmente dos fundadores da startup e você tem que definir qual que é o caminho que você vai seguir para atingir aquele objetivo. E quando você não atinge, acaba tendo uma certa frustração, que faz parte desse trabalho de startup. Você identificar o problema e você identificar a solução para alcançar o objetivo, muitas vezes quando você não alcança gera uma frustração. E você tem que ser altamente dinâmico para buscar extrapolar todo o conhecimento aí que você tenha para alcançar esse objetivo e vencer essa frustração também. Então ele é um trabalho muito diferente do que o setor convencional, do que eu trabalho no mercado convencional, né? Em Sertãozinho está o professor do Instituto Federal de Educação, Rafael dos Anjos. Rafael, mexer com educação num ramo até que meio novo, que a gente está tateando, tentando pegar caminho, até imaginando um Vale do Silício, qual que é o procedimento mais adequado? É conversar ou abrir a escola e mostrar, afinal de contas, vocês podem criar, que a gente vai dar o caminho correto? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Golfeto. Abrir a escola é um caminho excelente. O que a gente tem feito aqui em Sertãozinho, através do Hotel de Projetos aqui do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, a gente tem permitido e conversado com um empresário local aqui de Sertãozinho e chamado as pessoas para conhecer a instituição. Além de trabalhar na questão interna com os estudantes, que a gente tem uma escola pública e gratuita aqui em Sertãozinho e tem grandes alunos, grandes cérebros trabalhando,
incentivando o empreendedorismo internamente, a gente também tem buscado resolver nosso problema local, através da integração com a comunidade. E como o melhor jeito de fazer isso? É indo nas empresas e perguntando o que elas precisam. E é isso que a gente tem feito um trabalho árduo aqui em Sertãozinho, justamente no momento de crise econômica, onde a gente está repensando o arranjo produtivo local aqui, metal mecânico na cidade, resgatando isso. E Sertãozinho é uma cidade peculiar, que a gente tem um povo muito empreendedor, um setor muito dinâmico e uma cidade muito pujante. O que facilita muito um trabalho desse tipo aqui na cidade. Em Franca está a administradora de empresas Beatriz Ubiali. Beatriz, administrar uma stand-up é administrar aquilo que é o comum em termos de criação, de empresa, daquilo que a gente pode pensar no futuro. Qual que é o caminho? Boa tarde a você. Boa tarde, Roberto. Obrigada pelo convite. Olha, administrar uma startup é um desafio muito grande. Eu já trabalhei em startup, hoje eu tenho a minha própria startup com meu sócio e a gente tem uma limitação de recursos financeiros, limitação de recursos humanos, tem que trabalhar de uma forma bastante enxuta, muito otimizada. A gente tem recursos limitados, né? São recursos próprios. Muitas vezes o modelo de negócios que a gente cria e que a gente idealiza, na hora de levar para o mercado, necessita ajustes, então você precisa trabalhar em cima daquilo durante alguns meses de adaptação, mexer em tecnologia, e isso vai comendo o seu recurso, vai ficando o recurso cada vez mais escasso, então você tem que ter muito poder de resiliência, bastante persistência. Eu digo que você tem que estar no lugar certo, com as pessoas certas, te dando palpites e troca de experiências e mentoria e trocar muito conhecimento. Se você tem esse apoio de outros profissionais que estão no mesmo momento profissional que você, né? Muitas vezes de outros segmentos, a gente tem um espaço que fomenta o empreendedorismo e abriga várias empresas, startups, e a gente percebe bastante essa questão. As empresas trocam muita experiência, geram muito negócios entre elas e é necessário, é muito importante ter esse tipo de apoio, não só de infraestrutura, mas também esse apoio com outros profissionais de outras empresas para você conseguir ter o poder de resiliência para não desistir. A gente sabe que 60% das empresas, das startups, fecham antes do segundo ano, antes de completar o segundo ano. Então, para você conseguir reverter essa questão e colocar a sua empresa para rodar, você precisa de bastante persistência, estar no lugar certo e ouvir as pessoas certas. Perfeitamente. O problema é estar no lugar certo e ouvir as pessoas certas também. Ô, Feto, tudo que a gente ouviu aqui, recurso pequeno. Vamos tomar devagar, vamos caminhar para poder crescer. Com esses recursos pequenos, sabendo onde pisa, onde não pisa, que tipo de empresários, startups estão sendo criados na nossa macro-região? Posso colocar uma coisinha mais? Tem juízo esse empresário? Todo empresário tem embutido dentro de si um jogador frustrado, que ele pode perder à vista o que ele construiu a prazo. Mas isso se chama o ponto fundamental do empresariado em geral. Sim. E da nossa região, um aspecto particular. É a resiliência. Res, em latim, quer dizer coisa. Lise, quer dizer quebrar a coisa. Portanto, a resiliência é a capacidade estudada em administração de empresas como a capacidade que o ser humano tem de se recompor de golpes físicos e psíquicos. Essa capacidade distingue o empreendedor de futuro, porque o outro acaba construindo a sina do fato de, no Brasil e na nossa região também, nós termos o índice de mortalidade infantil das empresas ser maior do que o índice de mortalidade infantil das pessoas. E esse é o fato da falta de resiliência, às vezes. Ele não volta.
Nos Estados Unidos e nos países de economia de mercado mais desenvolvido, respeita-se mais um empresário que quebrou, voltou, a quarta vez ele se sustenta, do que um que ficou a vida inteira com 2 empregados, tendo aquela... que não ousou. Não ousou. Não há desenvolvimento sem ousadia. Perfeito. Quem faz isso é o empresário. Em segundo lugar, Roberto, esse é um aspecto também interessante, o empreendedor tem que ter prazer em correr risco. É aquilo que, por exemplo, o meu avô, nono, o italiano analfabeto, tinha e corria risco. E que os netos todos formados, mas só como ele previa, todos os empregados dos outros, porque nenhum tinha capacidade, não tinha emprego, porque não quer correr risco, prefere viver de salário. Mas são pessoas úteis. Nos dois, tanto o empresário como o assalariado. Mas é uma realidade. Em terceiro lugar, foi muito importante o professor Rafael, né, de Sertãozinho, que ele disse que Sertãozinho, porque Sertãozinho, Monte Alto e outros municípios, que eu não vou mencionar todos para não cometer injustiça, eles têm uma capacidade impressionante de transformar a crise em oportunidades de negócio. O que ocorre é o seguinte, Sertãozinho e Monte Alto, que eu me lembro que eu fiz a quantificação, foi um dos municípios que mais tinha empregado com carteira assinada. Quando eles são demitidos, ele inicia o negócio. E aí entrou mais um competidor feroz no mercado. Porque ele já era um empreendedor e era empregado. Então ele vivia constantemente incomodado, menstruado mesmo sendo homem, fica incomodado. Como fica incomodado quem inicia o negócio e não é empreendedor? Esse é o perigo. Ele tem uma oportunidade, ele perdeu o emprego e está desempregado. Então ele usa o fundo de garantia, mas ele não é empreendedor. Bom, se ele não é empreendedor, ele não quer criar uma empresa, ele quer criar um emprego. E aí ele quebra. Essa que é a vocação que precisa ser considerada inteiramente. Agora, Monte Alto e Sertãozinho, eu estou levantando os números, que agora foi no momento que o professor Rafael falou de Sertãozinho, eu lembrei de Monte Alto e outros municípios. Perfeito. Que transformam a crise numa oportunidade de negócio. Como o Warren Buffett nos Estados Unidos. Ele deixou bem claro, as crises me fazem ficar mais rico. Ele disse, textualmente, as crises me fazem ficar mais rico, porque eu tenho oportunidade de comprar um pedaço do futuro dos Estados Unidos a preço de liquidação. Eu volto a Ribeirão Preto, vou conversar com o gerente do Supera Parque, Eduardo Garbi Ciccone. Eduardo, um aeroporto internacionalizado na região ajudaria ainda mais na troca de ideias, mercado externo para essas stand-ups ou startups? Sim, ajudaria bastante, né? O que a gente sempre coloca na cabeça das empresas, dessas startups que estão nascendo, é que elas já têm que nascer com o pensamento global, né? Hoje já é bem diferente. O concorrente dessa empresa, ela não é mais aquela empresa que está localizada no mesmo bairro, na mesma cidade ou na mesma região, né? Hoje o concorrente dela são todas as empresas que estão instaladas aí no mundo inteiro, né? Não só o concorrente, como também o seu consumidor, né? Então, toda empresa, né, que nasce nesse conceito aí da startup, ela já tem que nascer com esse pensamento global. E aí um aeroporto internacional ajudaria muito, não só no contato com essas novas ideias, com outras empresas, como também na aquisição de materiais, equipamentos, como também na distribuição aí dos produtos dessas empresas. Então essa necessidade ela é quase que imediata, quanto mais não chegar, pior vai ficar para quem está começando. É extremamente importante a gente ter esse contato aí com o mundo. Essas empresas precisam nascer com esse pensamento global. Perfeito. Em São Carlos, a diretora do Instituto Nova, a Bruna Boa Sorte. Bruna, dá para imaginar que o estudante das universidades que estão mexendo com tecnologia, que mexem com economia, até com ciências sociais, tem assim na cabeça a possibilidade de ser um grande investidor, de saber usar, de criar o seu próprio negócio, ou está meio distante da realidade desse pessoal? Olha, Roberto, eu acredito sim que esteja na realidade de todos, na vontade de todos.
É claro que essa vocação para empreender, ela não se aplica a todos, né? Na natureza nós temos isso, então é importante que ele se identifique como empreendedor. Agora, há uma característica importante no Brasil, para o brasileiro, assim, empreender no Brasil é algo altamente desafiador, né? Com todas as dificuldades que existem no Brasil, a começar pelo arcabouço jurídico, né? O rol de leis que nós devemos atender, a nossa carga tributária, as dificuldades existentes na sociedade. Então, quanto mais equipamentos, quanto mais serviços, quanto mais facilidades a gente oferecer, é claro que alguns daqueles que queriam empreender não conseguem porque falta esse tipo de apoio. Mas o que é importante, eu vejo assim, que também do ponto de vista dos gestores, né, daquelas pessoas que olham e que querem oferecer um ambiente, ou oferecer facilidades ou serviços para empreender, também olhem o empreendedor inicial e tente empoderá-lo, né? Então é importante a gente oferecer ferramentas, ajuda para poder empoderá-lo, para que ele consiga desenvolver aquela solução, porque assim, desafios e demandas a gente tem aos montes, né? Um país continental como o Brasil e uma visão global carente de uma série de soluções, nós temos muitas. Porém, nós ainda carecemos de ferramentas, né, que possam empoderar esse empreendedor para que ele consiga apresentar a solução dele para a sociedade. Então, e no Brasil eu tenho muito orgulho, né, dos empreendedores da nossa região, do nosso país, porque de fato eles são resilientes, eles carecem sim de uma série de ferramentas, mas também não desistem. Então, é importante e eu acredito que esteja assim ao alcance deles. Pois não. Em Araraquara está o fundador da Academia PME, Igla Generoso. A gente já ouviu aqui, a gente ouve constantemente que o Brasil precisaria de um Vale do Silício, mas lá não nasceu da noite para o dia, foi acumulando conhecimento, acumulando capital, até chegar onde chegou. E aqui, o que está faltando? Mais conhecimento, mais capital ou mais ousadia? Legal, Roberto. Aqui na nossa região e no Brasil, que a gente fala muito no poder das conexões, né? E o poder das conexões é o que constrói os ecossistemas. Então, pegando um exemplo, você tem empresários que têm um conhecimento de sucesso e de insucesso e que é muito importante compartilhar esse conhecimento com jovens empreendedores. Mais do que compartilhar e educar, é inspirar, porque a gente fala muito da resiliência, e resiliência ela vem de propósito, e propósito vem de inspiração. Então, o jovem ele pode ter inspiração e vencer e ter resiliência, de cultivar resiliência baseado no propósito para alcançar os objetivos, né? Outro ponto que a gente fala muito são as universidades. Então, a universidade ela tem que gerar conhecimento, é muito importante conhecimento acadêmico, projetos fantásticos, mas compartilhar mais com a sociedade. E aí que entra o poder das conexões. E a mesma forma que a gente fala das pessoas que têm dinheiro. Uma boa ideia, depois de validar, depois que visto que pode ser escalável e que o modelo de negócio pode se tornar rendável, é muito importante ter acesso a capital. O governo tem feito algumas ações muito bacanas no incentivo aí de incentivar o empreendedorismo, mas o capital privado, aquela pessoa que vai ganhar dinheiro depois, no final, quando a startup for vendida, ou se de repente ela crescer com lucro, é muito importante também esse investidor estar presente. Então a gente fala muito, mentores, investidores, comunidade, sociedade, isso é algo que leva tempo, é algo que existe uma relação de confiança que tem que ser desenvolvida entre todos esses players e isso vem com o tempo. Por isso que o Vale do Silício é o Vale do Silício. Mais do que grandes empresas, eles têm uma estrutura de conexão e de conhecimento que se autogoverna, que se autogerencia e que é uma forma muito compartilhada, sem esperar muito do outro, do próximo, mas que esse compartilhamento de ideias entre todos esses players geram essa capacidade de transformação social e econômica. Eu vou agora até Sertãozinho, o professor do Instituto Federal de Educação, Rafael dos Anjos. Rafael, as universidades norte-americanas, elas não criam apenas teóricos, aquele que tira o pé da realidade, fica lá no laboratório pensando e fazendo papers. As universidades europeias também não vivem esta realidade. Isso é possível mostrar na instituição que você está para o estudante dizendo, olha, vamos fazer a coisa que leve para todos, para a sociedade, sem ficar com
coisinhas intelectuais ou discutindo o sexo dos anjos. Tem ou não tem sexo, anjo? Roberto, com certeza a gente precisa superar esse desafio, deixar vaidades de lado, deixar egos de lado e pensar mais na questão da nossa nação, pensar no nosso país, pensar num plano de desenvolvimento de longo prazo. Foi o que o Golfeto falou. A gente precisa pensar em erros e acertos e não só valorizar o erro, mas assim, valorizar a capacidade de superar o erro de uma maneira rápida. A gente vê também, você falou do Vale do Silício, a gente vê também, vale destacar Israel também, um país empreendedor que no meio de um local inóspito, numa terra aparentemente no meio de um deserto, consegue ter uma das maiores taxas de empreendedorismo do mundo. E a gente, com um país do que a gente tem aqui, com tudo, com os recursos naturais, com a nossa região extremamente favorável, a gente tem esse potencial. E é isso que a gente tenta estimular nos nossos alunos através do Hotel de Projetos. A gente quer quebrar essas barreiras, fazer com que a ciência seja aplicada. Não basta ficar o conhecimento nos papers, a gente precisa fazer a transferência da tecnologia da universidade para a sociedade e da sociedade para a universidade. Literalmente, a gente precisa quebrar os muros da universidade, mostrar que a universidade existe para melhorar a vida do cidadão, para melhorar a efetividade das políticas públicas, para melhorar o dia a dia, para melhorar as empresas, para pensar o modo de vida do cidadão e poder discutir novos caminhos. E isso não é um desafio fácil, mas é um desafio que a gente precisa começar, precisa chamar essa responsabilidade para si, todo mundo ter a sua parcela de responsabilidade nisso e começar a mudar. E é isso que a gente tem feito aqui no Instituto Federal de Sertãozinho. A gente tem visto isso e tentado mudar esse comportamento e uma outra atitude que existe muito nos Estados Unidos, é uma atitude colaborativa. Um pesquisador, quando vai ser selecionado nos Estados Unidos, eles não veem só a questão curricular dele, mas veem a capacidade do pesquisador de trabalhar em grupo, de ele formar equipe, porque hoje a ciência deixou de ser uma ciência individual e passa a ser uma ciência coletiva, cada vez uma equipe mais multidisciplinar. E isso a gente precisa trabalhar aqui muito. Eu vou agora até Franca conversar com a administradora de empresas, a Beatriz Zubiali. Beatriz, estava pensando aqui que Franca tem um parque para fazer calçados que é muito interessante. Startups do calçado, é possível? É possível sim, Roberto. A gente, no B2B Center, que é o espaço de empreendedorismo, tem algumas startups de calçados e acessórios. Eu não consigo imaginar hoje uma startup que não tenha conexão com tecnologia, né? Então, a gente tem startups de calçados, por exemplo, que utilizam a tecnologia ou como canal de vendas, então 100% das vendas são realizadas através da web e também com divulgação utilizando bastante as mídias digitais, né? Google, as redes sociais. Então, tem as plataformas de e-commerce e essas startups hoje também de calçados estão se utilizando e muito da tecnologia para obter sucesso e para alcançar para ter um alcance muito maior na distribuição dos produtos, né? E no alcance de divulgação também. Integraram a região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o gerente do Supera Parque, Eduardo Garbes Ciccone. Em São Carlos, a diretora do Instituto Inova, Bruna Boa Sorte. Em Araraquara, o fundador da Academia PME, Iglá Generoso. Em Sertãozinho, o professor do Instituto Federal de Educação, Rafael dos Anjos. E em Franca, a administradora de empresas, Beatriz Zubiali. Professor, depois de tudo que nós ouvimos, vou encerrar o jornal com a sua participação. É possível unir toda a macro-região pela tecnologia e criar um polo avançadíssimo no estado de São Paulo? Já está sendo criado gradativamente. A Supera é um exemplo disso. Uma incubadora de empresa que já tem um ativo fantástico, já começa a ser notado. Isso é fundamental. Agora, é interessante que se leia
uma obra que eu sugiro. A Missão da Universidade de José Ortega y Gasset. A obra é pequena, não dá trabalho para os preguiçosos, né? Ele fala claramente da missão da universidade dividida em ensino, formar o ser humano, pesquisa, que é a produção, a usina geradora de conhecimento, e a extensão, onde a gente estuda a resiliência, que precisa ali ser claramente definida para não se fazer confusão, que afinal de contas acaba se fazendo. Então esse é o primeiro ponto. O terceiro, a competição radical e a conquista de mercados, ela passa por um ponto fundamental, que é a ousadia do empresário. Quando ele disputa o campeonato brasileiro de economia, é uma coisa. Agora, se ele passa a querer exportar e vai disputar o campeonato internacional, que os verdadeiros empresários ousados acabam fazendo, ou lutando para chegar até o setor internacional, ele tem que ir, e disputando a liderança, ele tem que se preparar para a possibilidade de algum insucesso. Mas à medida que ele vai conquistando espaço no mercado internacional, ele vai se impondo. E, portanto, o objetivo é traçado por uma política japonesa, chamada Kaizen. O que é Kaizen em japonês? Melhorar sempre, melhorar constantemente, seguidamente. Esse é o patrono, o paraninfo, o epigrama da matéria. Agora, além de melhorar constantemente, nós temos que há um ônus desse bônus, que o preço da liderança, Roberto, é a eterna paranoia. O cara fica sempre com receio, com medo de ser superado. E aí nasce uma neurose, que é mais uma psicose, às vezes, que é aquilo que ocorre sempre no mercado com aqueles que estão no primeiro lugar, ameaçados constantemente pelo vice, pelo segundo. Esses são dados fundamentais e quando se pretende chegar até lá, é preciso verificar que a corrida boa é aquela que a pessoa e a empresa se compara com ela mesma. Ela tem que se superar. Liderar é apresentar superação constante de metas. E consigo mesmo. Não é olhar o do lado. Porque aí começa a provocar inveja. Eles melhorando hoje, melhor hoje do que ontem, melhor amanhã do que hoje, depois de amanhã do que amanhã, ele vai chegando à meta traçada. Não pode gerar inveja, porque a inveja, em qualquer área do conhecimento humano, é o mau hálito da alma. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu agradeço, como sempre, a sua colaboração, Roberto. Muito obrigado. Obrigado.